atrasado. Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2014, é uma terça-feira, o verbete de número 2979, ele tem 6 páginas, 51 elogias e 7 máximos. O tema é anti-automarasmologia e a especialidade é disconologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Eliana Manfroy. A Eliana Manfroy, ela é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A anti-automarasmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas dos processos e técnicas de superação da estagnação mental somática, autoral, eventual ou permanente, da consciência intermissivista em meio à fartura de benesses pró-gescons. Na pensenologia, o holopensene pessoal da proatividade evolutiva, o holopensene pessoal da iniciativa gesconológica, o holopensene favorecedor da produtividade intelectual, o holopensene verbetográfico dominante no tertuliário. Fatologia, as estratégias pessoais de saída do ponto morto evolutivo, o conjunto de neoposicionamentos alavancadores da produtividade autoral tarística, a virada de mesa do intermissivista ao sair da inércia grafopensênica, a superação da timidez e da pusilanimidade ao expor-se no livro pessoal, o fato de todo intermissivista poder escrever livro tarístico de base autobiográfica, a inexistência de atenuantes para o marasmo autoral, isso principalmente do intermissivista, né, Eliana? E a turma da marasmologia, entre eles intermissivistas, fazendo força para superar a condição da inércia grafopensênica. Na parafatologia, os amparadores extrafísicos fazendo força para estimularem a produtividade mental somática dos intermissivistas. A paciência dos amparadores extrafísicos de função na espera pelos autorandos de braços cruzados. Os autorandos é que estão de braços cruzados, tá, gente? A gente não pode confundir. A labilidade parapsíquica mental somática, a presença do serenão italiano na Cognópolis Foz, identificado enquanto médico e polímata romano, quintus samônicos serenos, convidado a auxiliar os intermissivistas a saírem da marasmologia mental somática. Isso no ano base de 2014, foi há bem pouco tempo. Agora, a gente chama atenção aqui na argumentologia, no parágrafo tipologia, que segundo a antimarasmologia, a verbetógrafa coloca 5 tipos de benesses pró-autorais disponíveis às consciências intermissivistas para a escrita do livro, artigo e verbete tarístico existentes nas cognópolis e instituições conscienciocêntricas. Aí o ano base é 2013. E o outro parágrafo é do exemplarismologia, que segundo a autossuperaciologia, a autora coloca 4 casos de escritores resilientes, autossuperadores de condição pessoal adversas,
produzindo obras em condições existenciais críticas. Na remissiologia, nós destacamos acabativa interassistencial, agenda autodesassediadora, ortografo-pensenidade, priorização mental somática e retribuiciologia. Frase enfática. A saída do alto marasmo autoral é condição urgente a todo intermissivista lúcido quanto ao aproveitamento inteligente da farturologia de benesses progescões disponíveis na CCCI. Questionologia. Como avalia você o próprio nível de superação do alto marasmo autoral? Já publicou verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia? Já iniciou a escrita do livro tarístico pessoal? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui com 5 fontes de referência. Agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Proatividade, intelectualidade, autoprodutividade, aproveitamento, autodesassédio, voliciolina, autorado, esforço, megafoco, gesconografia, gesconologia, antidispersologia, antidesperdiciologia, anti-autoestagnaciologia, conscienciografologia, grafopensenologia, comunicologia, exemplarismologia e autorrevesamentologia. Eliana, antes da gente passar aqui para as perguntas do teletertuliano, aquela pergunta clássica, né? Embora a gente tenha um item aqui da fatologia que deu uma dica para a gente, mas a gente queria saber de você. O que te motivou a fazer esse verbete? Bem, boa tarde a todos. Olha, claro, né, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês devem imaginar que não tem nada a ver com a questão do marasmo, né, autoral. Não, tem tudo a ver. E essa ideia surgiu durante o mês de janeiro desse ano. Teve um círculo mental somático do dia 11 de janeiro, que o tema foi antimarasmo autoral, né? E aí foi baseado, esse círculo foi proposto em função de que na semana anterior nós tínhamos tido aí a visita, né, dessa, que eu cito na parafatologia, dessa consciex, o serenão italiano, que depois o professor Valdo, né, disse que ele era então um serenão, inicialmente apenas falou da consciex italiano, que estaria aqui para nos ajudar a sair desse marasmo, que aí ele trouxe claramente que ele tinha esse diagnóstico claro, que nós estávamos num momento de grande marasmo intelectual, mental, somático e autoral. Então, aí, claro que o círculo mental somático fica muito fácil. Quem conhece o círculo, quem já veio aqui em Foz, né, e já participou, sabe que do lado B ficam os autorandos e do lado A ficam os autores. E o lado B, C, etc., é repleto de pessoas e o lado A ainda tem pouca gente. Ou seja, é um fato, é uma realidade. Nós temos muitas propostas de livros aqui dentro da CCCI e esse verbete fala do intermissivista, está lá na definição, que é da consciência intermissivista. Então, o nosso compromisso, né, imenso com essa questão, compromisso assumido em curso intermissivo, e que o que está acontecendo que entra ano, sai ano, né, e a nossa produtividade ainda é muito pequena. Então, isso me deu a ideia de trabalhar, não o marasmo, mas sempre a ideia de talvez tentar trabalhar a saída para isso, né? O que a gente poderia estar pensando para sair dessa condição. Então, ficou uma palavra grande, a anti-automarasmologia, né, que foi a proposta, foi assim que surgiu a ideia do verbete. Muito bem. Então, antes de passarmos ainda para as perguntas, a gente ainda vai fazer mais uma instigação aí para movimentar o povo para escrever, né? É que o professor Valdo Vieira está lançando aí um novo tratado, né, que é o Léxico de Ortopensatas. Daqui a pouco tempo ele vai estar lançando. E aí a gente está fazendo uma promoção de uma compra antecipada, e pagando 20% do valor, a gente está não só comprando, né, esse tratado, novo tratado do professor Valdo, como facilitando, possibilitando e
fazendo um grupo, né, participando desse grupo que vai viabilizar aí a edição dessa grande obra. Então, são 2 volumes, os 2 volumes, o preço normal é 340, mas o preço com o desconto dá R$ 272. E os contatos são a editares@editares.org, vou repetir, editares@editares.org, e o telefone de lá para qualquer contato é 45 código de área 2102-1407. E a epígrafe, que é 45 código de área 35250867. E a gente também quer esclarecer que o frete vai ser pago pelo comprador, mas eu sempre digo que é uma grande oportunidade de você comprar antecipado e vir aqui pegar o livro pessoalmente, né? Então, a gente agora vai passar a primeira pergunta aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa professora Eliana, Estrangeirismologia, página 36. Como reverter o perfil consciencial low profile, que já faz parte da consciência há muitas retrovidas? Aqui, esse perfil low profile é específico da questão do marasmo autoral, né? Que todo perfil low profile seja alguma coisa que precisa ser revertido, ou é algo nosográfico, ou pior. Às vezes é o jeito da pessoa. Tem pessoas mais, né? Low profiles, enfim, está tudo certo. Nesse caso aqui, o low profile na questão do marasmo é quando surge a questão mesmo do processo do slow motion, de devagar demais, de se esconder demais, né? O low profile, ele às vezes retém muito a sua própria expressão. E aqui no caso da expressão escrita, ou seja, né, o quanto de experiência, o quanto de vivência, o quanto já de anotações, de algumas coisas acumuladas, né, que todo intermissivista, todo autopesquisador tem, e isso fica perdido em arquivos do computador, perdido nas gavetas, bem organizado em pastas, mas que nunca saem de dentro do armário, ou de dentro dos documentos, né? Então, é nesse sentido que eu coloco aqui. E durante foi uma mini tertúlia, acho que foi até durante esse círculo mental somático mesmo, com este tema, né, ali em janeiro, do antimarasmo autoral, em que as pessoas, e o professor Valdo corroborou, e os debatedores, de que realmente, muitas vezes, o marasmo, né, ele tem a ver com esse estilo, quando a pessoa está com esse estilo de low profile, mas é algo que reverte. Como reverter isso? A primeira coisa é uma decisão pessoal firme, né? Uma virada de mesa, assim, não, eu vou sair dessa condição. E aí que o VB te coloca, há inúmeras maneiras, inúmeras possibilidades, recursos, instituições, técnicas, assessoramentos de todo tipo dentro da CCCI e também fora, né, sobre isso. Ele pergunta sobre estratégias pessoais para a saída desse ponto morto. Sim. Estratégia. Sim, estratégia, né? Bom, aí vocês podem me ajudar também a responder. Eu vou falar da minha estratégia pessoal. Como é que né, esse tertuliano, como é que eu decidi, porque eu fui a primeira a diagnosticar nessa condição, né? E fico assim, de rubra, né? Fico vermelha de vergonha, também perante aí os amparadores, com toda essa fartura de possibilidades e não conseguir. Diagnosticado isso, assim, não, eu vou mudar essa situação. Então, qual foi a minha estratégia? Isto é prioridade? Isto é prioridade. É mesmo prioridade? Então, em prioridades, a gente abre mão de algumas coisas, não é? A gente deixa algumas coisas para poder colocar aquilo em primeiro lugar. Algumas coisas, alguns compromissos assumidos que não é possível abrir mão e que também, muitas vezes, são até convergentes com o processo da escrita. Mas todos os outros, eu estou dizendo não, eu estou procurando sair, enfim. Eu estou agora com um processo, uma auto-organização pessoal, escrevendo seriamente o meu livro pessoal. Então, eu tenho 3 dias por semana
que eu dedico a ele. E eu vou mexendo sempre que eu posso. Eu distribuí em todas as minhas atividades, minhas reuniões, meus compromissos, minhas tarefas, que hoje, felizmente, eu só me dedico ao voluntariado conscienciológico, e que a gente tem muito mais trabalho até por conta disso. Eu tenho esses 3 dias em que eu só me dedico ao livro. E eu sento e escrevo. Eu pesquiso, eu risco, eu rabisco, eu junto material, mas eu tenho que colocar já alguma coisa no papel. Então, está dando certo. Eu estou conseguindo caminhar, assim, não estou em velocidade de cruzeiro, nem perto dessa condição, mas foi essa a minha estratégia. É prioridade de verdade? Se é prioridade, dá um jeito de colocar isso na tua vida. Né? Porque, como diz um ditado, o difícil não é escrever, o difícil é sentar para escrever. Né? E o que nos torna escritores? A escrita. Então, não adianta a gente ficar com esse valor idealizado da escrita, tá no ideal, ou assim, ainda essa ideia idealizada. Não, eu tenho tanto material em casa, eu até escrevo bem, quando eu quiser eu sento e faço. Não senta e faz, assim, né? Não é assim tão fácil sentar e fazer, quer dizer, mas nunca senta. E quando senta, vê que é um imenso desafio. Possível, sim, é possível. Não tem drama no processo, mas vai exigir, sim, muito esforço e muita dedicação. E essa foi a minha estratégia. Você pode, com certeza, encontrar a sua. Em Fatologia, final da 5ª linha de baixo para cima, como funciona o uróboro patológico, em termos de engessamento intelectual? Como romper esse ciclo vicioso, em definitivo, que pode levar a uma zona de conforto? Aqui, essa figura do uróboro, né, é a questão do fechamento em si mesmo, desse engessamento, dessa imobilidade. Né? Enfim, a pessoa... há a sensação de que ela está funcionando, de que ela está, né, há um movimento de aquisição de conhecimento, de busca, de pesquisa, de registro, de reflexão, mas isso não se rompe para fora, não vai para fora, que é o processo da publicação, da escrita, do registro efetivo disso, num verbete, num livro, num artigo, numa resenha. Né? Então, quando a gente materializa todo esse processo interior, interno, de todo esse movimento que todos nós aqui fazemos há muitos anos, a gente quebra esse círculo, né, vicioso, esse uróboro, que eu chamo de um uróboro, em termos de engessamento intelectual. É quando eu torno público, publicar é tornar público, né, alguma coisa. Em Parafatologia, página 37, 3ª linha de baixo para cima, poderia esclarecer a presença do serenão italiano na Cognópolis? Quando ocorreu e como pode ser compartilhado dos detalhes? Olha, foi da seguinte forma, inclusive, se vocês, né, o pessoal que não está aqui por Foz do Iguaçu, a dica é ir no ICGE, que o ICGE tem a aba lá da paleoncologia, e vocês ficam bem informados que a professora Mabel Teles está sempre atualizando, está sempre registrando tudo. O que a professora Mabel Teles registrou, e eu estava presente em algumas dessas mini tertúlias, que é essa tertúlia que acontece pela manhã aqui, que não é gravada, que não é transmitida, né, para quem não sabe. No dia 3 de janeiro de 2014, a Mabel registra que a Consciex, denominada italiano, né, pelo professor Valdo, como um apelido, volta a aparecer. Então, ela diz que ele é um intelectual e deve ajudar os intermissivistas nas questões relacionadas ao mental soma. E que ele teria inspirado, então, o iluminismo, os enciclopedistas franceses, Kardec na escrita do Livro dos Espíritos, enfim. E que conhece Zéfiro, né, que é a identidade extra do professor Valdo, há muito tempo. Aí ele volta a ser mencionado, a presença dele, aqui pelo professor Valdo, no dia 9 de janeiro, e aí, então, vem, né, por pesquisas aqui de colegas nossos e confirmação do professor Valdo, de que ele teria sido, numa retrossoma, o médico e polímata romano Quintus Samônicus Serenus, né, que viveu em Roma, e foi um grande intelectual da época. A gente sabe que a biblioteca dele tinha em torno de 60 mil livros, e ele era, então, por conta disso, tutor dos filhos, né, e depois foram imperadores de Roma, Geta e Caracalla, acho que é assim que se pronuncia o Geta, né? Isso em torno ali de 200,
né, alguma coisa um pouco antes, depois da Era Comum. E aí essa Consciex estaria aqui, segundo o professor Valdo, até a pedido, né, como disse o professor Valdo, da turma, a pedido, para nos ajudar, para, né, ver se botava aí uma energia e mexia um pouco com esse marasmo mental somático que a gente estaria vivendo no momento, né? E ele ficou um tempo aqui, e no dia 18 de janeiro, né, está lá registrado também nesses registros da paralencologia da professora Mabel Teles, que o Cerianos foi embora da Cognópolis, mas deixou uma equipex. E no dia 26 de janeiro é registrada novamente a presença dele, junto com outras 3 consciex, enfim, né? Tudo indica que ele não está permanentemente aqui, mas que uma equipe teria permanecido, enfim, e que, né, a gente dá uma sacudida, a gente dá uma acordada, puxa, né, tem que vir reforço aí extra e dos bons, né, se ele é um serenão, gente, não é qualquer coisa, para que a gente possa dar conta dessa condição e fazer alguma coisa, né, nesse sentido. É isso, mas vai lá no site do CGE, na aba Paralencologia, que você encontra todos os dados. Em mitologia, página 38, primeira linha, poderia comentar o descarte dos mitos pessoais sobre a intelectualidade? Essa pergunta vem de Portugal para você. Pois é, né? Acho que nós temos, pelo menos, e eu me vejo assim, né, tentando aí desfazer muitos mitos sobre a intelectualidade, né? Um dos mitos é de que é muito difícil, né, ter essa condição de intelectual. É para poucos, é para consciências com trafalhas especiais, com condições especiais. Não. A intelectualidade é um atributo, é algo que você decide construir, decide desenvolver, decide investir. E você faz. Então, o primeiro mito é que você, né, você pode sim investir na sua erudição, investir na sua intelectualidade, no seu processo mental somático. E um dos primeiros pontos principais é ler. Ler, registrando, estudando, refletindo sobre a leitura, não simplesmente ler. Mas assim, não se escreve nada e não se constrói erudição, intelectualidade, matéria-prima para a própria escrita sem a leitura. Então, tem que começar lendo e refletindo e anotando muito. Esse é um dos mitos. Eu já li sobre isso, que a escrita começa pela forma que uma pessoa armazena as leituras na memória, no cérebro. Então, essa forma de armazenar já é o início da escrita. E como ela registra, né, também, como, nós temos aqui o hábito de riscar de muitos livros e fazer anotações, fazer fichas e colocando, enfim, e registrando as ideias e as informações do que a gente leu, porque isso é a matéria-prima de um livro, de um verbete, de um material escrito, né? Além das, a memória é interna e externa, né? Exatamente. A interna, que é a memória mesmo, né? Para você resgatar aquilo, saber que você escreveu aquilo. E a externa, que é a forma de você registrar mesmo. Um dos mitos, professora Rosa, é achar que eu já vivi muito, já fiz tanta coisa, já fiz tanto curso, já, né, estudei muito, já tenho uma caminhada grande, enfim. Falando de mim, estou falando hipoteticamente. E eu vou sentar lá e vou escrever. Vai sair tudo da minha cabeça e vai ficar excelente. Olha, se você conseguir, parabéns. Eu não consigo e eu penso que não é assim. Acho que esse também é um outro mito sobre a intelectualidade. É o mito da inspiração esse, né? Que você vai ter uma inspiração e vai escrever tudo. Só na base, claro que vai haver inspiração, vai haver, com né? Certeza, mas só inspiração. Mas só a inspiração, o desenvolvimento da polimatia, como diz o Fernando aqui, isso vem de suor, de investimento, de trabalho, não tem jeito. Então, em tipologia, página 39, poderia explicar, no item 7, qual o objetivo do curso Heterocrítica de Obra Útil? Quem está perguntando isso aqui é de Madrid, então a pessoa não conhece mesmo. Sim, e se alguém mais quiser me ajudar aí também, dos presentes, o curso Heterocrítica de Obra Útil é um curso que já tem uma boa caminhada, começou com o professor Valdo. Pelo que eu sei da história, as pessoas pediram que ele ensinasse, né, a como ler, como avaliar, como usar criticidade sobre
qualquer obra, né? Porque ele fazia isso de uma forma muito natural, já era uma técnica dele, e ele então montou esse curso. Eu sei que no começo eram dias de curso, a Rosa talvez tenha mais histórico que eu, né? A gente ia para o hotel, ficava imerso. E ficava dias de imersão, né? E então lia a obra, né? E ainda é assim, lê a obra, e aí é toda uma orientação, né? Um apoio de como avaliar essa obra, de como fazer a heterocrítica dela, inclusive escrevendo sobre isso. E em várias edições já a gente tem tido oportunidade de ter o autor presente e debater com ele. O ano passado a gente, né, teve aqui o Renzo Tosi, né, esse grande lexicólogo italiano, enfim, que ele trouxe... foi muito rico a interação, a vivência com ele, e esse dicionário dele, que foi o livro analisado, né, uma obra complexa, enfim. Então, o objetivo desse curso, na minha opinião, é aprender a ler, a fazer heterocrítica sobre qualquer obra, qualquer livro, né, que a gente aí, qualquer texto que caia na nossa mão. E é um curso que ainda se mantém, né, ainda está na grade curricular do CAEC, tem previsão este ano para agosto. É importante também frisar que eu acho interessante, né, que o professor Valdo, desde esse curso, ele já, vamos dizer, ele já incentiva a gente a olhar não só o conteúdo, mas a forma também. Então, ele tem uma listinha lá de sugestões para olhar o confort, métodos de você registrar, né, são sinais que indicam determinado problema de forma e outros com determinado tipo de conteúdo. Então, não é só ficar fazendo avaliação do conteúdo. Para o professor Valdo é de igual importância conteúdo e forma na heterocrítica. Isso que é bem importante, que mexe um pouco com a estrutura que a gente já vem, né? A gente acha que fazer heterocrítica de uma obra é só ver o conteúdo e... Muito bem. Ele meio que balança a gente nessa questão e dá uma sacudida na forma da gente ver a obra, prestando atenção também na forma e não só de conforto, né, conteúdo e forma. Então vamos lá. Enfatologia, página 36, sexta linha. Poderia explicar o fato de todo intermissivista poder escrever livro tarístico de base autobiográfica? Sim. É sabido aqui que, né, e várias pessoas corroboram isso, o professor Valdo também. Eu vou citá-lo porque, né, desculpe, mas é a referência desse assunto aqui, ele é bastante referência, pelo menos para muitos de nós, de que o primeiro livro sempre é um livro de base autobiográfica, né? Então, sempre as suas experiências, mesmo que você não se coloque em primeira pessoa, enfim, sempre você vai estar falando das suas coisas, né? Das suas experiências, da sua vivência, do que você aprendeu, do que você, de um assunto, do que você selecionou. Então, você se coloca nesse livro, não tem como, você fica espelhado ali, né, nessa primeira obra. E todo livro de base biográfica, não há problema nenhum que o primeiro livro seja assim. Aliás, é até esperado e natural que ele seja assim. Então, todos nós, intermissivistas, já temos o suficiente para compartilhar com alguém, né? E eu sei que muitos de nós ainda nos sentimos, não, mas eu ainda não tenho nada de útil, de relevante, não tenho uma verpom, não tenho uma ideia originalíssima, não... Mas, às vezes, a sua experiência, a sua vivência, nós temos aqui vários livros já publicados de colegas nossos, que são as vivências pessoais, de autossuperação, de maxi-dissidências, né, que são riquíssimos, né, e são, assim, abertamente autobiográficos. A pessoa se coloca ali, se desnuda. Mas, mesmo que o livro não seja nessa base, nós nos colocamos ali. E talvez isso, professora Rosa, seja uma das questões que trava ainda muita gente. Essa questão, esse medo, esse travão da autoexposição. Porque, de alguma forma, ele vai fazer um striptease da sua intraconsciencialidade. O seu verbete faz, o seu artigo faz, e o seu livro mais ainda, né? Porque é algo que você se expõe muito mais. Então, a próxima pergunta fala sobre travão mesmo. Na página 36, nona linha, poderia ampliar
o nível de autoexigência, por vezes idealizado, travando a produtividade? Aqui, seguindo na fala anterior, a gente usa quase essa desculpa, né? Esse auto-engano crasso, assim, do nível de exigência. Não, porque eu não quero escrever mais um livro só, como, né, já tem aí, eu não quero repetir as mesmas coisas. Claro, você não precisa repetir as mesmas coisas, nunca vai ser. Mesmo que você tenha 3 autores com o mesmo tema, o mesmo título de livro, cada livro com certeza vai ser diferente, né? Então, primeiro abrir mão dessa falácia, né, de que então você é muito exigente, nunca está bom, você escreve, rasga e, né, ou deleta tudo e começa de novo. Nunca, não pode ser assim. Claro que você vai refazer, você vai revisar 50 vezes, 100 vezes, mas em algum momento estará bom o suficiente para o seu nível evolutivo, para o seu momento existencial, para a sua condição autoral daquela situação, que pode ser melhorada, claro, e deverá ser, né, qualificada no segundo, no terceiro livro. Então, abre mão disso. Primeiro travão é você ter certeza que você pode escrever um livro, que você pode ser escritor. Tem outro ditado aí que eu peguei uns ditados do livro do Júlio Almeida, Qualificação Autoral, que ele diz assim, acho que é o José Saramago, todos somos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Né? Interessante. Então, todos nós somos escritores, já fomos escritores, né? Quem se interessa por isso, quem está aqui, quem de alguma forma tem um viés, uma veia, né, pela questão da intelectualidade, do estudo, do registro, da reflexão, com certeza no passadão aí já foi escritor, né? Só está faltando atualizar aí essa... Vou acrescentar um pontinho. Deve. O pontinho é o seguinte, quando você fala de todos são escritores, é porque todos têm o seu registro de vida. Não, pois é, o grafo-pensenidade, né? A grafo-pensenidade está aí. Eu também acho que o Saramago não conhecia esse conceito de grafo-pensenidade. Todos nós temos um agrafo. Então, todos nós somos autores. Uns transcrevem, né? Outros escrevem, outros não. Em algum lugar já está registrado para ad eterno, né, Pilar? Quer dizer, o livro da vida está aí, né? Exatamente. Muito bom. Em Fatologia, página 36, final da 8ª linha, de baixo para cima, o ato de tirar o corpo fora do autorado holocármico. Aqui também, né? É o que a gente tem feito. Sinto muito, mas esse verbete, ele não... Esse verbete é para segurar, né? Para ajudar a gente a... Para a gente falar desse mal-estar também, né? Não tem jeito, né? É o que a gente tem feito, a gente tem tirado o corpo fora. E eu sou a primeira, aqui também sou eu o tempo inteiro. Eu tenho tirado o corpo fora há muitos anos. Né? Eu já falei isso aqui, a gente começa a se repetir, fica chato, né? Eu tenho uma história na escrita, eu sou jornalista, eu tenho facilidade, eu tenho certeza que eu escrevi muito em outras vidas, e até o momento, já na meia idade, eu não tenho nenhum livro publicado. Eu tenho verbetes que, se somados, hoje dá um livro de 180 páginas, são 30 verbetes, esse é 27, tenho 13 em revisão, dá um livro de 180 páginas. É nada, né? Quer dizer, é alguma coisa, mas é o começo. Não, é bem importante, mas é o começo. Mas está ótimo, já tem uma contribuição, já tem um nicho dentro da enciclopédia com a minha grafo-pensenidade, com as minhas ideias, com o que eu pesquiso, enfim. Mas eu tenho aportes, tenho aportes, condições, tempo, recursos, benesses, né, pró-gescons, como a gente colocou aqui no verbete, disponíveis há muitos anos. E agora que parece ser que eu seriamente fiquei numa zona de desconforto tão grande, tão incomodada. Copada, envergonhada. Exato, no bom sentido, gente, viu? Sem drama nenhum. Para fazer isso acontecer de fato, né? Então, é nesse sentido, vamos parar de tirar o corpo fora aí. Agora, eu estou tentando. Me veio aqui a seguinte questão. As pessoas que estão mais distantes, por exemplo, essa pessoa mora em Madrid, sim, acha que quem mora aqui tem a maior facilidade. Mas, veja só, o Serenão teve que vir aqui para dizer que nós estamos aqui
Em marasmologia, né? No marasmo. Existem, né? as benesses, existem as A oportunidades, nossa existem os responsabilidade aportes. é maior. Nós é que estamos, né? O problema está muito mais conosco. É mais sério, né? Pra quem tá aqui. Intraconsciencial. Não, mas quem mora aqui é mais sério ainda. É mais responsabilidade ainda, porque está tendo mais acesso a tudo, né? Está tudo na mão. E quem está fora também tem, né? Porque está tudo aí também disponível, é só querer. Seria possível que todos os voluntários da Cognópolis Foz já tenham escrito pelo menos um artigo? Não Seria possível? Seria possível. Não. Agora, não. Condições de escrever, com certeza. Nós já temos 305, acho que já 60 e poucos neoverbetógrafos, né? Não, eu sei, mas eu estou aqui fazendo, estou trazendo um dado que a gente tem certeza. Autores, nós temos 80 autores, né? Publicados da Conscienciologia. E artigos nós temos muitas. E artigos nós temos muitos, eu não sei o número, mas deve ter muita gente. Mas eu penso que tem ainda bastante gente que não escreveu nem artigo, nem verbete, nem acho que sim. E nós temos aí, está listado também, né? Nós temos hoje, são 9 revistas, né, dentro da Conscienciologia, que aceitam artigos, enfim, então nós temos também onde publicar isso, é só... Agora, se considerar todos os meios aqui que a gente tem de publicação, talvez esse número seja pequeno mesmo, né? Porque tem verbete, tem livro, tem artigo, tem... Quantas revistas? São 8, né? 8 ou 9 revistas já... Então a gente tenta... É uma pesquisa boa, né? De fazer, né? Pra ver. Eu tentei levantar isso naqueles 50 itens, e tem todas as revistas estão aí, mas... a gente nós temos onde escoar, né, essa produção, então. Em Megapensenologia, página 36, segunda linha, poderia expandir o Megapensene, livro Histrionismo Gescônico? Aqui foi uma ideia que eu tive, assim, de que, de alguma forma, o livro é um pouco do histrionismo, né? Grafado, gescônico, eu também gostei. Trazendo para o Fernando ontem, eu estava lendo, né, o verbete para hoje, e eu disse assim, esse Megapensene não é meu, esse aqui, esse é inspirado, esse é daqueles que, né, é completamente inspirado. Mas aí ficou muito clara a ideia, né, de que, de alguma forma, o histrionismo didático, paradidático, bem aplicado, ele é fundamental na fala, né, na expressão, na didática, mas na escrita também a gente percebe que nós também usamos o nosso histrionismo, né, na escrita. A modulação do texto, a estilística pessoal, né, nem um texto é igual ao outro, a energia de cada texto, mesmo que seja igual, né, a energia escolha das palavras, está dizendo a Pilar, seleção das expressões, a carga de energia, né, o Pensene carregando aquela expressão. Em Pensenologia, página 36, final da segunda linha, o que é marasmo autopensênico? O marasmo autopensênico é quando eu não estou nem me permitindo pensar coisas novas, me abrir para neopensenes, né? Tentar ir um pensamento divergente, um novo ângulo, um novo jeito, eu sigo com um cabedal assim de teorias, de informações e daqui a pouco tem alguma coisa assim que eu posso trazer até um ângulo novo, né, uma visão nova, uma vivência nova e eu não estou nem aberto para os meus próprios, né, auto-neopensenes. Esse seria o marasmo autopensene. Ainda em Pensenologia, página 36, terceira linha, o que é Mater Pensene da gesconografia? A verbetógrafa se refere ao Mater Pensene da gesconografia pessoal, isto é, a especialidade pesquisística da consciência? Aqui é o Mater Pensene da consciência, né? Quando a ideia que me vem, você pode ampliar. A ideia é que quando eu escrevi esse item, é as consciências que trazem esse Mater Pensene, da gesconografia, da gesconologia, da gescon. Nós temos vários exemplos, né? A pessoa, ela respira isso, ela traz isso, está na testa, o jeitão da pessoa é isso.
Então, ela pergunta aqui no final, isto é a especialidade pesquisística da consciência? Então, não é isso. Não, não é isso. Mater Pensene o viver para escrever, né? É a matriz, né? Dela Eu pensei em matriz, é o que ela expressa, né? Praticamente, na maior parte do tempo, ela tem essa matriz que acaba aparecendo em tudo que ela faz, enfim, tudo que ela... Pode até ter alguém que tenha uma especialidade mais determinada de pesquisa, então você pode até meio que confundir, né? Mas aí a questão não é essa, a questão que você está colocando é a matriz de escrever, isso, né? A consciência que tem esse tipo, tem né? Esse tipo de comportamento até. De Mater Pensene, de raiz. Quase um comportamento, né? É um temperamento. É um temperamento, né? É um traço do temperamento. Em Fatologia, página 36, sexta linha de baixo para cima, poderia dar algumas dicas para superar o receio de lidar com a heterocrítica? Pois é, né? Então, você precisa, em primeiro lugar, trabalhar sua autocrítica. Aceitar, né? Você se dá conta que você precisa ser o seu primeiro crítico. Né? Você, claro, tem também ser crítico cosmoético de si mesmo, né? Não se derrubar. Mas você, em primeiro lugar, ter mais familiaridade, ter mais jeito com o processo da própria autocrítica. Você ser sincero consigo mesmo, né? E poder se avaliar de fato, assim, na raiz, sem escondimentos, né? Soco na própria cara mesmo, né? Começa por aí. Quando você começa a lidar bem, quando você começa a fazer autocrítica de uma forma mais permanente, mais diuturna, mais como um hábito, você, né, consegue implantar isso no seu jeito de ser, a heterocrítica ela vai ficar um pouco mais fácil. Porque, de alguma forma, as pessoas vão lhe trazer coisas importantes, novidades, mas muita coisa do que as pessoas estão lhe devolvendo, você já tinha um cheiro, um rastro, você já tinha, né, já tinha uma ideia de que aquilo você podia também manifestar nesse sentido. Em relação aqui ao verbete, a questão da escrita, né, da GESCOM, não tem como fazer GESCOM, publicar GESCOM sem heterocrítica. É para isto, ela faz parte do processo, né? E é aí assistência para você, para o outro, é aí o objetivo do processo escrito, de você oferecer, né, à humanidade aí a sua ideia as suas ideias através da escrita. É que vem o retorno disso, é que vem a heterocrítica. Elas vão ser sempre homeostáticas, as melhores, cosméticas, não pode vir de tudo. Mas se você estiver convicto, tranquilo de que você fez o melhor, e se você estiver aberto para ver também onde você talvez tenha, né, pisado na bola, isso não vai te destruir, não vai te derrubar, não vai acabar com a sua evolução, nem com o seu nome, né, com o seu currículo evolutivo. Não, você vai ficar, se você for esperto, você vai ficar resiliente, você vai ficar mais forte, vai aprender com aquilo, que é o princípio da resiliência, e vai, no outro livro, no outro verbete, na outra exposição, no outro curso, enfim, você vai estar cuidando daquele aspecto para fazer melhor. Então, se abre, não tem jeito, né, e deixa vir. Em Fatologia, página 36, quarta linha de baixo para cima, poderia ampliar a exigência do desassédio temático contínuo? Sim, os temas que a gente trabalha, qualquer tema, sempre faz evocações. Sempre mexe com a nossa história pessoal, com a história de outras consciências, com bolsões, né, holopensênicos, energéticos. A gente exuma cadáveres, né, mexendo com certos tipos de tema. Aí o pessoal pesquisa muito a questão da história, historiografia, escrevendo muito sobre isso aqui na Cognópolis Foz. Sempre vai fazer esse tipo de evocação. Há temas que exigem um contínuo, um cuidado constante, sistemático de desassédio, né, sobre aquele tema. Então, você não vai deixar de fazer certas pesquisas, não vai deixar de ler certos livros, pesquisar em certos documentos, em função de que o tema não é lá dos mais tranquilos.
mas você vai ser inteligente o suficiente para se precaver. Você vai trabalhar sempre com o processo energético, você vai trabalhar sempre com a sua pensenidade e você vai dosar até que ponto você bota, né, também a mão naquela cumbuca, se é alguma coisa que está tendo muita repercussão, que está se virando a sua vida de perna para o ar, vai com calma, veja onde é que você está deixando brecha, às vezes dá uma parada estratégica, um pit stop estratégico, mas não deixe de pesquisar qualquer tema em função disso. Daí essa necessidade aqui, desse item que eu coloco. Vá trabalhando continuamente o desassédio daquele tema. E a heterocrítica, o processo todo de revisão, lhe ajuda muito nesse processo. Então está aí mais uma vantagem da heterocrítica, do processo da revisão de outras consciências. Elas também lhe auxiliam a fazer desassédio do tema. Né? Doutora Eliana, em Parafotologia, página 37, terceira linha, poderia exemplificar a paciência dos amparadores extrafísicos de função na espera pelos autorandos de braços cruzados? Isso aqui é uma constatação, uma hipótese, né? Eu não vi assim, eu não vi um de braço cruzado, mas só essa chamada, esse puxão de orelha que a gente teve aí, de ter que vir aí um serenão, né, para ver se sacode a turma, para ver se balança com a turma, já é assim, com certeza, os amparadores têm muita paciência, não é nem paciência, compreensão conosco, sabe? E até faz o possível compreendendo, esperando o nosso tempo, mas eles não vão esperar eternamente, não. Eles partem para outra tarefa, para a preceptoria, enfim, né? Não se tem tempo a perder na evolução. Então, é nós que temos que, né, cruzar os braços e parar de passar para pagar esse mico, né? Para passar essa vergonha aí. Eliana, entrando nessa pergunta que foi feita, quando eu vim para cá a primeira vez, a terceira vez que eu falei com o professor, ele falou algo a respeito da escrita de verbete. Foi coisa que não me impactou. Primeiro, porque eu não gostava de escrever. Eu gostava muito de ler. Se ele falasse, você vai ler uns 10 livros por mês, 15 livros, tudo bem, vou ler, porque eu gosto. Mas escrever não era a minha área, então esse marasmo aí sempre tomou conta, nunca dei bola. Aí estava um dia em casa, tranquila, nem pensei mais, comentei com meu sobrinho aqui, na época o Laurentino estava aqui, falei, o professor chutou uma bola bem fora do gol, né? Porque escrever verbete nem aqui nem na Conchinchina, mas nem na outra encarnação, não quero saber disso, né? Não faz parte da minha proex. Menina, você falou agora dos braços cruzados, amparadores da paciência dos amparadores, né? Eu levanto de manhãzinha, vou lá para a minha cozinha, a Pilar vai rir. É que a minha cozinha é grande, a Pilar dá risada. Eu tenho uma área do lado do balcão que eu coloco as coisas que eu gosto de escrever, o computador, as coisas para ver a tertúlia e ficava ali, né? Eu, de repente, fiz o café, sentei na mesa e na hora que eu levantei, escrever verbete. Eu estou ficando louca, escrever verbete. Eu nunca escrevi verbete, não tem tema, eu estou ficando doida, né? Fui lá, fiz o café, começo o verbete. Falei, eu escutei, começo o verbete. Como começar verbete? Não tem tema, não sei o que escrever. Eu falei, eu vou ficar louca. De repente, eu sentada assim na mesa, não onde que eu gosto de escrever, num outro, depois que eu tomei um cafezinho, fiquei lá com a caneta à mão, escrever verbete. Falei, será que alguém está me inspirando alguma coisa? Aí veio o título e comecei a escrever. Aí eu saí do marasmo. Eu acho que a pessoa às vezes pode sair do marasmo, quando sem drama, como falou aqui lá. O ato de abrir para a experiência autoral sem drama. Foi sem drama. Você tomou uma atitude, né? Você pegou a caneta e disse, não, então vamos lá, tem alguma coisa aqui. E aí você deu continuidade, você materializou aquela inspiração, né? Então, isso, você valorizou a inspiração, o aporte ali que chegou, e você concretizou, tanto que você já escreveu, já defendeu verbete, né? E eu sei que está produzindo. Mas eu achei também, né? o interessante. Então, é possível, não é possível? E o interessante, porque você não ficou naquilo, né? Eu não vou escrever. Não, nem pensei. Nunca mais pensei naquilo. Aí, quando eu vim para cá a segunda vez, já estava propriamente, com o verbete propriamente pronto.
Aí o professor, depois eu comentei com ele. A gente não pode, né, puxar muito a brasa para o nosso, né, assado, mas está extremamente facilitada com todos os recursos que tem para ajudar, né, hoje as pessoas a escrever verbetes, né. Foi criado uma IC para isso, né, o programa de verbetografia, o manual da verbetografia, uma equipe imensa. Não, o amparo que eles dão é fantástico. Biblioteca, tertúlias, não é só, né, enciclosápios, há toda uma paratecnologia, um holopensene aqui em qualquer lugar, não precisa estar aqui propriamente na Cognops para isso. Então, e é um amparo com uma delicadeza. Mas essa é a atitude de quebrar com esse engessamento e realmente concretizar. E esse é o começo. Né? Tem o verbete, verbetário, que ajuda, né? Você criar um ambiente assim para escrever o livro. Tem vários verbetes, né, que pode ajudar. E você já está falando aí em escrita. No começo você falou que você está dedicando 3 dias na semana para a escrita do livro, né? Isso. Como que você faz? Aos 3 dias, de manhã, à tarde, à noite? Ou como que você se organiza? Porque eu estou pensando também... É assim, eu não consigo dedicar o dia inteiro, porque eu tenho, né, alguma que outra coisa. Nas quintas-feiras eu tenho, durante um período agora, um compromisso à noite, de voluntariado. Então, quarta-feira, quinta-feira e domingo, o máximo, quando eu não tenho ou um curso imperdível, que eu já estou inscrita, ou um compromisso de voluntariado, todo o horário possível, eu estou me dedicando ao livro. E eu gosto, o meu jeito é assim, eu gosto de sentar e ficar 6 horas, no mínimo, pelo menos, assim, só que aí começa a aquecer e aí começa o negócio a render mesmo. Se eu puder, eu gosto de ficar das 8 da manhã às 10 da noite, e assim, eu fico bem, para mim não tem problema, eu tenho esse fôlego, esse pique, mas por todos os compromissos aí, enfim, né, e tem a questão da dupla, tudo, a gente não consegue só se dedicar a isso. Mas, dentro do possível, esses 3 dias, o máximo de tempo, eu estou dedicando à escrita do meu primeiro livro. Tem mais uma sugestão para dar, para quem ainda não escreveu o livro ou quer acelerar. O Laboratório Serenário vai abrir algumas opções para quem tem interesse também, né? Quer dizer, o Serenário, cada pessoa vai decidir o seu momento, dependendo do nível de veteranismo da pessoa, mais ou menos, mas ela pode utilizar como técnica, até já falei em uma tertúlia, a escrita, ou de um livro, ou de um verbete, né, utilizar aquele final de semana, porque tudo acelera. Então o campo ele fica super otimizado. Então ela fica sexta, sábado, domingo e segunda. E ela sai de lá com um produto pronto. Né? Eu tive essa experiência, eu entrei com um verbete cerado, saí de lá com ele pronto. Uma possibilidade, né, do Serenário, além de outras tantas. Além de outras tantas que tem, né? Também para isso. Pega o microfone. Sim, além de tantas, é verdade. Da imersão na escrita da Unescom, né? Tem vários. Todos os meses tem um final de semana inteiro que se chama Imersão na Escrita. Olha que bacana. E é muito sério e importante, porque a pessoa faz uma imersão mesmo, ela pensa, escreve, come, sei lá, o fim de semana inteiro. Então, eu penso que rende muito, porque você fica só naquele contexto o tempo inteiro, não tem as outras atividades que você teria, porque você já se programa para isso, né? Então, também é uma questão importante. Outra coisa que eu acho assim, que ajuda, eu vou falar por mim, no meu caso. Por que a técnica de mais um ano de vida é importante para mim? Porque ela trabalha com organização e planejamento. E eu percebi que na minha vida eu só consigo fazer as coisas assim. Quando eu paro, organizo, planejo, coloco foco e vou em frente. Então, a técnica de mais um ano de vida, ela tem toda uma questão estratégica de planejamento, de técnicas, e tem também uma equipe extrafísica que só quem faz a técnica que consegue perceber. Eu não teria como falar, mas eu digo para vocês que eu consegui muitas recins, muitas coisas que eu vinha na marasmologia, e com a técnica eu consegui deslanchar, desde verbete, artigo, perda de peso, tudo que vocês possam imaginar, eu assim, dentro da técnica, eu tenho conseguido um resultado muito bom.
É um exemplo meu, mas que talvez possa ajudar outras pessoas. Eu estou fazendo a técnica de 1 ano de vida e o meu objetivo lá foi a escrita também do livro. Por isso que eu estou comentando e estou fazendo a imersão na escrita. E a técnica realmente é 10. Agora, tem uma pergunta aqui. Na tipologia, página 39, poderia comentar o curso Intraconsciencialidade Autoral da Unescom? É bom fazer essa pergunta agora para fazer a distinção com a imersão na escrita, porque os dois são da Unescom, né? Isso. Então faz a distinção para quem está na tela tertuliana entender. Olha, eu não fiz esse curso, a Isabel fez, ela pode me ajudar aí. Eu sei, pela divulgação desse curso, através dos voluntários da Unescom, este curso visa, ele tem um número pequeno de participantes, as vagas são limitadas, e trabalhar as questões intraconscienciais que travam o processo da escrita. Então, às vezes, não adianta criar um campo de imersão na escrita, um final de semana inteiro, enfim, quando a pessoa tem alguma coisa interna, algum negócio, alguma coisa que precisa ser trabalhada especificamente para a pessoa poder iniciar propriamente a sua escrita, né? Então, essa é a diferença. O campo até está no item 23 da página 39, tal imersão na escrita, e esse outro item que o teletertuliano trouxe também. Então, essa é a diferença. Na imersão na escrita, você tem todo um campo favorável, enfim, mas você já você escrevendo com apoio de professores, mas é você já produzindo. E esse da intraconsciencialidade, ele vai trabalhar, acho que o objetivo não é nem produzir escrita, não é, Isabel? É trabalhar a intraconsciencialidade. Você quer falar um pouquinho mais? Assim, é isso aí? Eu podia fazer, sabe o que é a distinção entre os dois, para poder a teletertuliana entender, porque são dois cursos da Unescom. São dois cursos diferentes. O que eu percebi quando eu fiz o curso, através do que as pessoas falavam e do que eu mesmo senti, lá não é para você escrever. No curso tinha pessoas que não tinham nem o tema ainda de pesquisa, um tema para o livro. E no curso pôde desfazer alguns mitos, algumas ideias, né, que a pessoa tinha, de que ela não tinha tema nenhum, de que ela não conseguia, que ela não tinha experiência e vivência. E lá as pessoas, muitas, retomaram aspectos importantes da sua vida que iria ajudar muito outras pessoas e que elas não estavam dando valorizando. Por exemplo, como teve outras que teve outros assim, aspectos. O meu foi que eu realmente... eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? E eu disse lá para o pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei, eu tenho meu tema, eu já tenho coisas, quer dizer, eu tenho que meter a cara, criar vergonha na cara e começar a escrever, não ter receio, né? Não dizer que eu não sei, porque depois que eu escrevo, eu digo, mas fui eu que fiz isso? Então a gente sabe, basta a gente descobrir o que é que está bloqueando, e esse curso ele ajuda muito nisso, para depois a gente ir para a imersão da escrita já deslanchando para escrever. Pelo menos foi isso que eu percebi. Ficou claro, claro, professora Rosa? Não? Aí ela complementa aqui. Pode ajudar aí. Né? Porque assim, no meu caso, a pessoa é uma mulher falando. No meu caso, percebo que minha maior dificuldade é para a autoexposição oral, e isso trava o ritmo da minha escrita. O que a verbetógrafa sugere para superar esse travão? Então, vê se eu entendi. Ela trava a escrita, ela segura a escrita com medo da exposição oral depois. Mas, olha... Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez. Tem uma questão, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, para ele ser publicado, ele exige, né, faz parte do processo, nós virmos aqui, sentarmos aqui, defendermos, apresentarmos o verbete oralmente. Isso, claro, que você deve enfrentar, deve buscar em autossuperação, e não tem jeito melhor do que fazendo, se expondo. Quantas pessoas, né, professora Rosa, a gente trabalha aí na Ciclosapiens, que estavam com o verbete guardado na gaveta, prontinho, ótimo verbete, e não encaminhavam a revisão por medo deste momento. E que hoje dizem, nossa, né, realmente foi muito bom, eu quero de novo, quero sentar lá de novo, quero continuar. Mas, se você pensar para um outro lado, vamos assim, né, botar também o pé no chão,
O livro, ele vai falar por você. Né? O livro vai ser a sua voz. Inclusive, deixa eu puxar aqui uma coisa que eu achei tão interessante no livro do Júlio Almeida, Qualificação Autoral. Foi lançado há pouco. É um autor conscienciológico aqui, um colega nosso. Qualificação Autoral. Nesse livro, ele fala uma coisa tão bacana que eu não tinha pensado. Ele considerou o livro pessoal como um quinto veículo de manifestação da consciência. Como que é? Um quinto veículo, um quinto corpo que vai sozinho apresentando você, falando por você, pelo mundo afora e pelos tempos também, não é? Porque o livro, você vai desativar esse corpo, esse soma, e o seu livro vai continuar. Então, se você investir num livro, por exemplo, você vai ter, até que esse livro seja publicado e você aí faça o lançamento, quem sabe um curso, palestra sobre esse livro, que você tenha que falar sobre ele, você vai ter um tempo hábil, né, para se preparar. Então, ou se você não quiser, que não é o ideal, claro, não falar nada, não se expor, você não conseguir vencer esse travão, o livro vai ser o seu porta-voz, vai ser a sua voz. Mas o ideal é que você debata, que você fale sobre o seu trabalho. Agora, tem um outro lado também que eu não sei se passa com vocês. É assim, pode ser dificultoso você escrever e tal, e pode ter muito medo de se autoexpor, né, oralmente, mas depois que a obra fica escrita, seja lá um artigo, seja lá o verbete, seja lá o livro, dá uma vontade de você falar com as pessoas a respeito daquilo. Olha que dica. Então, assim, ó, é ótimo, você fica doido para conversar sobre aquilo. Então, eu acho que essa ideia do verbete, primeiro, já está estruturado, já é um porte um pouco menor, não é mais simples por causa disso, é tão complexo quanto você escrever um artigo e tal. Mas também, até certo ponto, é mais simples por causa da estruturação. E aí ainda tem a possibilidade de você vir aqui para expor o que você escreveu. É uma complementação que eu acho que não tem como descrever realmente, né? Agora, independente disso, se a pessoa tem muito bloqueio mesmo para se autoexpor, na Enciclosapiens a gente tem um trabalho que a gente chama até de pinga-fogo, que é fazer um tira-teima, uma simulação aqui do dia com a pessoa, com 2 professores, e é como se fosse um treino para o dia aqui. Então, a gente, assim, até o momento, a gente não teve nenhum tipo de problema, né, de pessoas que apresentavam esse receio anterior e que não conseguiram chegar aqui, né, e não desenvolveram muito bem o seu tema. Eu, ao contrário, chega assim com 10, 15 minutos de tertúlia, a pessoa fala, às vezes você precisa de pedir pausa para fazer uma nova pergunta. Então, assim, é muito boa, a experiência é muito boa. Com certeza. É de desassédio evolutivo, o professor Waldo fala. Eu acho que uma coisa de cada vez, né? Ela pode escrever, começa pelo verbete, escreve o verbete. Depois, na hora de apresentar, a gente faz o tira-tema, se for preciso. E o tira-teima não, pinga-fogo. Pinga-fogo. E aí depois, ajuda a todos. Depois você vai ver. E aqui os amparadores também ajudam. Esse aqui e o princípio da descrença. E o princípio da descrença. Não acredite em nada. Venha ter a sua experiência venha ter a sua E também, se ela for voluntária da Conscienciologia, pode começar também pela docência, né? Começar a experimentar, também. E que é uma forma também de estar se expondo, estar trabalhando, né? Também é um caminho bem interessante. A docência também é boa. Você queria fazer pergunta? Eu tenho umas 2, 3 questões aqui, e agora falando sobre as técnicas, me veio mais uma que eu notei. Eu não sei, Eliane, se você acabou colocando aqui, eu vi que você inseriu o círculo mental somático, mas tem essa técnica de constrangimento do círculo, né, de você separar os autores e os autorandos, né? É um constrangimento até cosmoético, mas agora nós estamos sentados aqui no ar, mas no círculo não poderia se eu não tivesse publicado, né? Isso acho que é uma técnica interessante de colocar, não sei. Também, e você reparou, Christian, que na página 37, na fatologia, eu falo disso, né? Que esse momento de clivagem evolutiva, esse momento, que é a clivagem, né? Um divisor de águas, né? O antes e depois, quando você muda
muda de lado aí, né? Olha, não sei, não tive essa experiência também, não vou acreditar, eu espero poder fazer isso, então, para sentir esse processo. No primeiro momento, talvez alguns tenham pensado, puxa, mas que coisa pouco, né? Antepática, dividir. Então, os sem livro e os com livro, né? Pega uma coisa meio... o sem terra. O sem terra. A Malu que diz sem livro e os com livro, né? Mas a gente depois entende claramente que é uma estratégia de mestre, né? É genial, porque nos expõe, né, a nós próprios, né, nos expõe primeiramente para nós mesmos, a gente, né, você chega aqui e você, não, ainda sou da banda B, quer dizer, né, esse lado aqui ainda não. E, claro, entre nós, e acaba, eu acho que é muito positivo, acaba sendo muito, muito homeostático e assistencial esse processo, né? E serve de gancho didático para o professor Valdo também trabalhar essa questão da escrita com a gente. Perfeito. Aí ele puxa aqui os autores para falarem mais, os autores também, então, têm mais responsabilidade, eles também têm que fazer jus, né, ao título, né, do autorado conscienciológico, enfim. E nós ali do lado B levamos chamada e puxando direto, mas é ótimo, gente. Aqueles breg que a gente pró-evolutivo, que a gente quer, né? Quer parar de levar um dia, mas ainda sabe que precisa e leva numa boa. Uhum. Eliane, eu tenho mais um questionamento aqui, que na verdade é um cotejo que eu gostaria que você fizesse. Pois não. Entre a legislogia, na página 38, a lei do maior esforço na conquista de hábitos gesconográficos saudáveis, com a neossinapsologia, na página 37, a necessidade urgente de neossinapses gesconográficas, né? Porque muitos de nós temos talentos, capacidade como intermissivistas de estar escrevendo, mas nós não temos, às vezes, esse hábito já adquirido de outras vidas, né? Então, tem essa lei do maior esforço sobre nossos ombros de estar mudando esse comportamento, esse hábito, né? Adequando o tempo, organização para escrever, né? Na conquista, né, desses hábitos. Isso. E exige esforço mesmo, exige auto-organização, exige priorização, disciplina. Você vai encontrar 1000 coisas para não cumprir, né, naquele dia, naquele horário, o seu momento de escrita, o seu hábito de pesquisa, de leitura voltada à sua GESCOM. Tudo vai tentar sabotar, principalmente você, né? O principal é a sua autossabotagem. Mas se você se pautar por essa lei, né, de se manter firme nesse esforço para implantar esse hábito, esse novo hábito, né, gesconográfico saudável, naturalmente o processo de neossinapses, você vai criar, né, você vai aumentando o número de neossinapses para essa área, você vai criando, e daqui a pouco já é uma necessidade, daqui a pouco é como escovar os dentes, como, né, tomar banho, se alimentar, a própria TENEPS, que aquilo já vai fazer parte, né, vai ficar assim, nem um dia sem linha, né, esse famoso aforismo também, que a gente trabalha, você não vai conseguir mais não exercitar esse hábito, né? Você vai sentir falta de alguma coisa muito séria, mas exige esse começo de se pôr mesmo, se cobrar, se colocar, suar sangue. E não é fácil. As pessoas às vezes dizem, mas você tem facilidade de escrever, não sei o quê. Gente, não é fácil escrever. Eu tenho técnica, eu tenho alguma vivência, experiência dessa vida e de outras, tenho certeza. Mas é sempre muito suor e muito pouca inspiração e muito mais suor e buscar na sua acumulação, no que você já acumulou de registros de material para poder transformar aquilo em alguma ideia, né? Não é fácil, não. É que a gente também está incluindo nessa escrita a questão mais consciencial. Eu acho que aí é que é a dificuldade. Você não vai fazer uma coisa no lugar comum. Você quer colocar escrever tom sobre da algo sua que você infraconsciencialidade. não vivencia Você quer deixar... Eu acho que é isso que é a dificuldade maior. Onde mais pega, talvez. Mas não mas é uma coisa até prazerosa você redescobrir
a sua intraconsciencialidade ali, né? Isso. E claro, você vai se dando conta que para você escrever sobre certos temas, você vai ter que pelo menos ter tentado, né, superar aquilo, ou trabalhar aquilo, ou vivenciar aquilo. Senão você não vai conseguir mesmo, não vai sair, né? Então, isso talvez seja uma das questões. Não tem ressonância, né? Não tem. Você mesmo sente que não dá para colocar aquilo no papel, porque não é uma realidade, não é uma vivência. Fica muito teórico, fica quase que um plágio, né? Então, isso aí pode travar. Mas eu estou me lembrando aqui tem que caminhar junto, né? Uma discussão. E produção. Estava me lembrando de uma discussão que agora, acho que foi na mini tertúlia, acho, que alguém perguntou sobre a liberdade de pensar. E aí eu comentei com o professor Valdo que, para mim, a liberdade de pensar é a mundividência. Então, você tem a mundividência, na medida que você vai ampliando a sua mundividência, que é o que você tem, né, do arcabouço que você já tem de conhecimento, você vai tendo mais liberdade de pensar, porque ninguém consegue pensar fora do que ela já conhece. Ela tem que ter os conhecimentos prévios primeiro. E aí ele falou uma coisa que para mim foi extremamente importante. Ele chamou a atenção do princípio da descrença, que eu não tinha associado ainda com essa questão. Que no princípio da descrença é a autoexperimentação. Que é na autoexperimentação que o novo conhecimento chega. Então, é pela autoexperimentação, pelo princípio da descrença, que a sua mundividência vai aumentando, e é aí que você tem a liberdade pensênica. Aí, é aí que ou seja, você tem que se lançar nas reciclagens, você tem que se lançar nas recins, ler coisas diferentes, você tem que fazer experimentos, né? Porque experimentar não é igual a gente tem a ideia de chegar no laboratório e mexer lá com as coisas, né? O laboratório, a experiência é a gente mesmo, né? O Labicom somos nós mesmos. Então, eu acho que você tem que estar se mexendo. Eu acho que aí é que é a dificuldade. Eu concordo. E daí que viram as neossinapses, né? E daí Só para complementar e finalizar essa questão também relacionada à escrita, a gente tem que pensar também que é um gargalo, né? A pessoa tem dificuldade de escrever, de leitura, para publicar alguma coisa, vai ser um gargalo inicial, mas posteriormente ela vai gostar, ter prazer em fazer aquilo lá e vai acabar deslanchando, né? Assim como um neo-hábito que nós vamos ter, né? Mas obrigado. Eliana. Tá ligado? Estão ouvindo? Então, Eliana, na tua página 40, pelo menos aqui online é 40, né? Exemplarismologia. Então, você trouxe aqui 4 exemplos interessantes, eu vou pedir para você falar dos 4. Eu ia pedir para você falar só do último, mas eu agora gostaria de expandir para falar dos 4. Certo. Os 4 são interessantes. Bom, o primeiro deles é uma colega nossa, né, a Bárbara aqui, Bárbara Ceoto. O livro dela foi lançado também recentemente. Está aqui o livro. Diário da Autocura, da Doença à Saúde Consciencial. A Bárbara é uma jornalista, professora de yoga, conheceu a Conscienciologia, depois, né, fez uns cursos, mas acabou se dedicando mais ao trabalho, à carreira, e uma pessoa com uma saúde de ferro, alimentação, cuidava da saúde, né? Alimentação, né? Imagina uma professora de yoga, enfim, uma pessoa dentro dos padrões aí, né? Super saudável. E a Bárbara, então, se descobre, de repente, assim, uma hora para outra, que ela tem um tumor renal, né, já em estado avançadíssimo, e que ela, então, talvez não tenha como curar esse tumor. Aí ela faz uma virada na vida dela, enfim, aí ela, não sabendo exatamente quanto tempo de vida tinha, ela parte, enfim, para... Né, aí que ela faz o diário de autocura dela, ela parte para uma série de recins, em busca, então, da saúde consciencial, já que ela vê que a do soma, né, dentro das circunstâncias, ela não conseguia dar volta. E nesse contexto, ela deslancha no voluntariado, na docência, chega a ser professora de CP1, assim, ela realmente trabalha, até há relatos no livro, né,
da pessoa que ajudou ela com o livro, né, que foi dupla dela, que ela trabalhava mais como voluntária do que qualquer outro voluntário em plenas condições de saúde, enfim. E ela escreveu esse livro, então, já em condições, foi realmente ficando mais doente, ficando mais defasada fisicamente, e ela escreveu o livro 11 dias antes dela dessomar, se não me engano, 11 ou 9, ela entregou esses originais, esse livro, para o professor Mário Oliveira, para trazer para Editares. Ele fez uma visita a ela, ele e o professor Félix Wong, e foi entregue para Editares 11 dias após ela dessomou. E ele foi, né, terminado, revisado, com o passageiro evolutivo dela ficou com essa incumbência, e está aqui o livro, né? Então a Bárbara continua aqui, né? E é um livro admirável pela força, pela coragem que ele traz. É um bom livro, é uma escrita de qualidade, e ela numa situação crítica daquela, sem nenhum tipo aqui de melodrama. A ideia dessa listagem não é pessoas assim, né? Não é isso, mas ela deu conta de uma forma muito bem. É um exemplo, né? Acho que é exemplo para nós. Esse Eugene O'Kelly, ele é um executivo muito famoso, riquíssimo, nos Estados Unidos, aos 53 anos, um homem brilhante, assim, né? Um executivo que viajava o mundo inteiro e, enfim, maior sucesso, família, tudo, né? Questões pessoais. E, de repente, de uma hora para outra, ele também tem diagnóstico de um tumor cerebral. E ele tem, e esse aqui tem menos tempo, a Bárbara teve alguns anos ainda. Ele tem 100 dias de vida. E ele, então, nesses 100 dias, ele faz reconciliações, retratações, enfim, é muito interessante o livro dele. Claro como o dia é o livro, aqui, posicionando melhor. Um livro muito, também, fácil de ler, no sentido de que ele ele escreve bem, ele é um homem muito interessante culto. É esse paradoxo que ele coloca aí, né? Como a certeza da morte mudou a minha vida. Né? E aí ele escreve o livro, e também ele dessoma sem ter o livro publicado, e a esposa, então, publica em seguida. Um exemplo para a gente. Eu não tenho o livro o Escafandro e a Borboleta, do Jean-Dominique Bauby, mas a história é muito conhecida, tem o filme, né, O Escafandro e a Borboleta, e o livro desse jornalista francês. Ele é um jornalista, ele era editor-chefe da Elle, né, a revista Elle francesa, um cara no topo do sucesso, enfim, e ele mesmo se dizia uma pessoa meio orgulhosa, prepotente, enfim, todo, né, se achando e tal. Até que ele tem, né, um AVC gravíssimo, e que ele fica com uma síndrome muito, muito difícil, que é sem mobilidade física nenhuma, depois descobre a pálpebra, mas com as funções mentais totalmente preservadas. Ele tinha memória, raciocínio, cognição, tudo, sensações, tudo preservado. E aí, ele, então, escreve um livro nessas condições, que o filme mostra bem, usando a pálpebra esquerda, que era só o que ele conseguia movimentar. Isso uma superação. A assessora dele passava o alfabeto, e quando ele fazia uma página por dia na cabeça, na mente dele, e depois a assessora dele pegava o alfabeto, ela ia passando as letras. Quando chegava na letra que ele queria, ele piscava o olho esquerdo. E assim, gente, ele escreveu um livro. E nós aqui ó, com todo impressionante, dedo, impressionante. Né? Então, não é, e é uma história real. Não é para a gente ficar, ai, nós, não, mas, gente, vamos ter vergonha na cara, né? Enfim, e o Nuno Meirelles, que também, eu não tenho os livros dele em mão, é um escritor português, ele é bastante conhecido. Ele é um jovem, hoje ele deve ter uns 76, ele tem, vocês podem calcular, menos de 40 anos, 30 e poucos anos, nem 40. E ele, inclusive, ele tem faculdade, ele tem mestrado em letras, ele fez engenharia, depois fez mestrado em letras, impressionante. Ele tem uma paralisia cerebral
desde nascença, que foi por complicações no parto. Então, ele realmente ele não movimenta, ele tem toda uma retorção física, assim, ele não consegue escrever, não consegue falar, enfim, mas também tem todas as funções cognitivas mentais preservadas. Mas ele consegue usar os pés, e ele escreve com os pés. Tudo com os pés. E veja, né? Tem aqueles pintores dos pés, não é? Tem também um grupo filme até, meu, né? Isso, os escritores, pintores com os pés. Pintores com os tem pés. aquela história no filme, do filme Meu Pé Esquerdo, que é uma história real, não lembro o nome, que além de pintar, ele também escreveu aquele rapaz. A família era sensacional, ajudava muito, né? E aqui está claro que todo o entorno ajuda. Então, são 4 exemplos aí, tem mais. Tem muitas pessoas em situações críticas que escrevem livros. Depois desses 4 exemplos, eu não tenho mais perguntas. Professora Eliana, Fatologia, página 36, segunda linha. Poderia comentar a virada da mesa do intermissivista ao sair da inércia grafopensênica? É aqui que a gente está falando da clivagem evolutiva, dessa decisão, sabe? Transformar esse incômodo, esse lado B do tertuliário no círculo, em atitude, né? Então, vamos fazer alguma coisa com isso para valer? O professor Waldo já disse para nós várias vezes, eu vou repetir aqui, até eu escrevi aqui, ó. O primeiro livro não precisa ser uma obra-prima, ele é o início do princípio, do começo da assistência mental somática. A obra-prima é uma obra de paciência, de fôlego, de pulso, vai vir depois. Então, comece com um livro que você pode, um livro possível, e ele vai ser, boa parte também autobiográfico, né? Não fique esperando 40 anos para publicar um tratado, a obra-prima. Quer dizer, até pode, tem gente que a primeira obra é a obra-prima. Que bom, quem pode isso. Mas comece com o que você já pode, com o que você já tem. E você pode, e você tem. Então é isso que ele diz para a gente. Vamos lá, vamos virar essa mesa aí, vamos fazer. Em Fatologia, página 36, quarta linha. Gostaria que comentasse a superação da timidez e da pusilanimidade ao expor-se no livro pessoal. Uma das questões da marasmologia que foi apontada aqui, que, né, no nosso processo, é que tem também nesse processo timidez e pusilanimidade, covardia mesmo, né, no processo. E que trabalhar com essa questão da timidez, até a Tertuliana falava da questão da dificuldade com a exposição, trabalhar isso e aí busca outros recursos, gente. Tem a psicologia, a própria conscienciologia, tem muitos recursos para você, né, não deixar que esse travão, que essa questão pequena, entre aspas, claro que para a pessoa é grande, mas que isso não tranque o seu processo, não trave o seu processo, né? Então, outra questão também que eu quero falar antes que eu esqueça, estava mexendo no material, que foi essa semana também, que a gente conversou aqui em algum momento, não sei se foi no círculo ou durante a tertúlia, que a fartura demais, ter benesses demais, ter aportes demais, também pode gerar um efeito contrário de gerar o marasmo. Tem demais, está fácil demais, então desperdiça, desvaloriza e não aproveita, né? Então, às vezes não é só porque falta algo, é porque às vezes é porque tem demais e aí, né, acha que, então, né, banaliza, um problema sério de banalização. Agora, com timidez, o professor Waldo tem uma técnica que acho que é meio infalível, pelo menos eu já observei, que é aquela de passar a vergonha em público. Tem timidez? Passar ridículo, né? Ele fala assim, passar vergonha em público. Ou seja, faz a pergunta e aguenta com a resposta. Vai fazendo a pergunta, tem dificuldade, escreve a pergunta primeiro e fala, treme a primeira vez, treme a segunda, depois não treme mais, e vai resolvendo a parada. É usar, né? É botar a cara. Para a Fatologia, página 37, quarta linha, poderia comentar sobre o macrosoma enquanto suporte para a consecução da proexis autoral? Isso eu observo em autores, né, que da conscienciologia, e com certeza, se a gente for estudar também, talvez, até de outras áreas, das que não conhecem esse conceito, que autores com macrosoma, e que isso, muitas vezes, pode ter sido tudo de caso pensado, para facilitar esse processo, né?
Então, um primeiro exemplo é o professor Valdo, e há outros exemplos de colegas nossos aqui, autores, né, com macrossomas já publicamente aí assumidos e identificados. Ele pode auxiliar, e a gente pode talvez até ter esse processo, né, enquanto aporte, enquanto suporte para essa praxis autoral, e às vezes também nem reconhecer isso, ou também não valorizar, não utilizar esse recurso. Em Fatologia, página 36, oitava linha, poderia discorrer sobre a escassa paciência necessária para escrever diariamente? Aqui eu aponto um item, né, uma falta nossa, um problema, um trafar nosso, né, a falta de paciência, escassa, né, pouca paciência necessária para escrever diariamente. Também houve um momento que eu ouvi aqui na CCCI. As pessoas não escrevem um livro até agora, a pessoa X não escreveu o livro até agora porque não tem paciência. Né? Ela tem paciência para um verbete, para um artigo, que é uma porque coisa pequena, uma coisa começa rápida. meio fim, apresenta, pã, né? Essa ansiedade, nossa, essa coisa. Mas o livro tem um tempo, ele precisa de uma construção que não é assim, nessa ansiedade que a gente tem de resolver as coisas logo né? e em curto espaço de tempo. Então, nós temos ainda, eu tenho ainda, e estou trabalhando nisso, escassa paciência para escrever diariamente, mas vamos terminar com isso. Em Numerologia, página 37, primeira linha, poderia comentar, se possível, com exemplos, o automarasmo enquanto covardia e, em seguida, o automarasmo enquanto orgulho? Aqui eu sou muito direta aqui, franca, quando eu coloco que muitas vezes o automarasmo autoral, ele é covardia. A pessoa está assim, pusilânime, ela não está, às vezes até covarde em relação a encarar a sua dificuldade, a sua ainda pouca erudição, intelectualidade, a sua falta ainda de leitura, mas não é se vitimizar com isso, é encarar isso e correr atrás e suprir isso. Então, fica na zona do, vou fazer, tem que fazer, e não encara, quer dizer, é covarde, né? É pusilânime em relação ao processo. Enquanto orgulho, também ele se aproxima um pouco. Às vezes a pessoa se acha muito boa, ou que ela, né, aquele exemplo, não, eu sento mês que vem, em 3 meses meu livro está pronto. Quer dizer, mas não senta nunca, e ela acha que vai ser a obra-prima, a top dos tops das publicações conscienciosas. Não deixa de ser covardia, né? Revestido de orgulho, mas são bem próximos, né? Aí, na verdade, é o orgulho, ou seja, na verdade, atrás do orgulho, lá na raiz do orgulho, tem uma baixa autoestima intelectual, né? Uma insegurança de que ela talvez descubra que não é tão boa assim, que seu livro não vai ser, não vai arrebentar, um best-seller, vai arrebentar a boca do balão na questão, né, nos meios conscienciológicos, mas com certeza vai ser importante, vai ser uma contribuição, vai ser mais um aí para ajudar. Então, não foi importante para mais ninguém, para ela vai ser, pronto. Já valeu. Já valeu muito. Então, esse é muito sério, gente. O orgulho é um travão sério aí, que segura muita gente na questão da escrita. Em Paradoxologia, página 38, primeira e penúltima linha, poderia explanar o paradoxo de um marasmo intelectual intrafísico não equivaler necessariamente à estagnação mental somática extrafísica e o paradoxo da escrita para si com teor tarístico universal? Esse primeiro paradoxo fui eu que pensei ele, assim, eu estou propondo ele, é uma reflexão, né? Quase uma hipótese, de esse nosso marasmo aqui, né? Na comunidade, entre os intermissivistas, com certeza não estava refletindo um marasmo extrafísico. Pelo contrário, o aporte de consciências, da paralencologia, de projetos, enfim, que a gente vê um movimento grande todo, né, extrafísico grande,
aqui, em outras cosmonópolis também, com certeza, está mostrando que esse marasmo não acontece, pelo menos nessa minha observação, ele não acontece extrafisicamente. Né? Nós nós não somos reflexo disso, pelo contrário. Né? Ele está tentando nos puxar, mas é nós que estamos nessa condição aí, e aí as causas disso. Então, podem ser inúmeras. A CCCI cresceu muito em termos de número de instituições, de demandas, em termos de voluntariado, de projetos, de tarefas, de frentes, né? E há uma tendência, principalmente quando a pessoa tem muitos trafores, ela é polivalente, a se dispersar ou a não priorizar algumas questões. Então, de alguma forma, talvez tenhamos entrado num tarefismo, claro, é importante, né? Enfim, conscienciológico, evolutivo aqui do voluntariado, mas talvez tenhamos deixado um pouco demais esse processo todo da produção escrita, da reflexão intelectual, do investimento intelectual dentro do processo da conscienciologia, por estarmos fazendo coisas demais, né? Externas, intrafísicas, é muita IC, é muita reunião, é muito comitê, é trabalho lá fora para viver, sabe? É muito né? trabalho. É muitas coisas e é preciso este tempo, né? Interno, externo, para essa produção, para essa produtividade, né? Intelectual. Às vezes, quando você começa no voluntariado, às vezes você tem que abarcar mais atividade mesmo. Mas depois você tem que começar a fazer uma convergência, uma priorização, com certeza. E o último, né? Não falei do último, paradoxo. Rapidinho, então. Esse paradoxo não é meu, já está na enciclopédia. E ele, né, acho que fala por si. Na verdade, a escrita parece que é para si, mas, na verdade, ela vai, né? Ela vai estar aí para o cosmos, para todo mundo, inclusive para você mesmo em futuras ressomas aí. Então, professora Eliana, Fatologia, página 37. Poderia falar mais sobre o contraponto turma da marasmologia, entre eles intermissivistas, fazendo força para superar a condição da inércia grafopensênica, e na parafatologia, primeira linha, os amparadores extrafísicos, fazendo força para estimularem a produtividade mental somática dos intermissivismente. Onde está a falha nesse contraponto? Preguiça ou falta de vergonha na cara mesmo? Acho que a gente já falou bastante disso, mas acho que você fez uma relação legal aqui. Essa turma da marasmologia, entre eles intermissivistas, somos nós, sou eu, né? Somos nós aqui que a gente está se dando conta disso, teve a chamada para isso, a mente avaliou e concluiu que é uma realidade que nós estamos vivendo, e nós intermissivistas, entre eles intermissivistas, então eu me incluo também, mas eu percebo também que há um movimento já de buscar sair disso. Eu vejo a turma fazendo força, né? E os amparadores, então, estão fazendo força mesmo. Até Serenão teve que vir aqui dar uma empurrada, né? Porque realmente nós estamos aí precisando, nesse momento, dar essa deslanchada. E eu tenho certeza que a gente vai virar essa... eu também acho. Já estamos começando a virar esse... Estou sentindo que já está mudando, né? O Serenão não ia perder tempo de vir aqui se ele não tivesse a mínima chance de ter sucesso. Se ele não apostasse, né? Ele não aposta pequeno, não. Ele não joga as fichas assim, qualquer aposta. E a gente tem tido frequentes estímulos aí do professor Valdo, enfim, né, também dessas consciências, de que nós podemos, nós nos preparamos para isso. Ninguém aqui foi pego de surpresa ou tá dando tarefa que não pode. Não, a gente assumiu esse compromisso intermissivo e se preparou para isso, desejou, quer isso, né? Então, estamos com tudo, né? Vamos fazer força, gente. Professora Eliana, Sinergismologia, página 37. Poderia falar mais sobre o sinergismo marasmológico, era da fartura, era do desperdício?
Sim. Inclusive, o tema do livro que eu estou escrevendo é a profilaxia do autodesperdício, onde eu faço toda essa reflexão, né, de como hoje, na era da fartura em termos evolutivos, hoje uma vida humana está valendo por 15, né, se não mais, até vidas pretéritas. A gente está com tudo aí na mão. Nunca na história da humanidade a gente teve tanto tempo para cuidar da evolução. Nós tínhamos que cuidar, gastávamos maior parte do tempo para sobreviver, depois para poder, né, não vivíamos o suficiente até poucos séculos atrás para poder ter uma produtividade, enfim, morríamos antes com a questão da grande mortalidade. Enfim, historicamente, nunca tivemos um momento como hoje. E essa era da fartura, né, infelizmente, também se mostra como uma era do desperdício. Nunca também se desperdiçou tanto. E o pior, o mais sério dos desperdícios é o autodesperdício. Você pode desperdiçar tudo, se você for pensar, mas desperdiçar a si mesmo é o maior erro crasso, evolutivamente falando. Então, é isso que eu vou tentar trazer nesse trabalho. E aqui, gente, olha, em termos de autorado, né, é explícito. Eu coloquei ali, e assim, eu não faço propaganda específica de nada, eu só tentei mostrar, e eu fiz só 50, eu parei em 50, que eu podia ir mais, né? De tudo que a gente tem, isso é era da fartura, isso é fartura, né? E o quanto a gente tem também desperdiçado e banalizado, tá? Esse é o sinergismo. Infelizmente ainda há sinergia entre essas duas coisas. Vamos ver se a gente consegue cortar isso, né? Em Teoriologia, página 37, poderia esclarecer sobre a teoria dos travões na escrita? Esta teoria nos mostra soluções para esses travões? Olha, essa ideia aqui, esse item, eu fui buscar num texto da professora Kátia Arakaki, na última edição da revista Scriptor, que é a revista da Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia. No último número da revista, número 5, agora deste ano, a professora Kátia, ela traz um texto enxuto, assim, mas em cima do lance, como é o estilo dela, sobre os travões na escrita. E ela coloca 5 tipos de travões principais, né? Os travões emocionais, os travões energéticos, os travões intelectuais, os travões organizacionais e os travões técnicos, né? E ela faz uma relação de que esses travões estão ligados diretamente, relacionados diretamente aos trafares, ou aos trafais, né? Ou a má utilização dos trafores, ou seja, a pessoa avaliar, né, fazer essa autoavaliação, essa autoconscienciometria, que travões de ordem emocional, psicossomática, travam o processo dela. Em termos energéticos, o processo do não domínio das energias, o descuido com esse processo, os intelectuais, os gaps que ela tem, né, o que ela tem que investir em termos de intelectualidade, conhecimento, erudição. Os organizacionais, especialidade da Kátia, né, que é a questão, ela tem o verbete agenda aos desassediadores, como se organizar, né, como sair do travão na área organizacional, e os travões técnicos, ou seja, não ter as técnicas, não conhecer as técnicas, que tem muitas, inúmeras, acho que hoje são centenas de técnicas, que facilitam a expressão, enfim, através da escrita, dentro da conscienciologia. Então, vale a pena olhar esse rápido texto, que já vai te dar muitas dicas. A Scriptor, ela está disponível é isso que eu ia te online. Perguntar, se está Sim, ela está disponível online no site da Unescom, né? Procura lá a Unescom e vai encontrar essa última revista, né? E quem quiser comprar, né, a revista daqui, ela está à disposição na Epígrafe para vocês comprarem. Né? O Kelly Tertuliano pode, no Shopcons, eu acho que ele encontra, né? Eu acho que sim. Mas, de qualquer modo, o telefone da Epígrafe é 45, código de área, 35250867. Agora, as técnicas de escrita, além dessas técnicas que estão colocadas na enciclopédia, no Homo Sapiens Reurbanizados, logo no início, página 120 e poucos, o professor Waldo descreve 100 técnicas de escrita. E ele comenta que para a gente escrever sobre assuntos da conscienciologia,
que precisamos de saber, de conhecer novas tecnologias de escrita para poder falarmos em assuntos tão sofisticados, né, como é o da consciência. Então ele coloca lá algumas técnicas bem importantes, são 100 técnicas que ele coloca. Ótimo. Reurbanizar. Ótima recomendação, Rosa. Agora, uma última pergunta aqui. Sugira a colocação, não é bem pergunta, sugira a colocação do filme O Escafandro da Borboleta, inspirado pelo livro, você comentou, né? Sim, eu fiz a opção de colocar o livro, né, na bibliografia. Não, filho, mas obrigada pela indica. Sim, tem um filme homônimo, né? Especifica filmografia específica, pois muitas consciências leitoras dos verbetes podem ter mais facilidade com os filmes do que com livros. Há consciências que são mais leitoras e outras não tanto. Certo, obrigada pela sugestão. E há vários verbetes que já citam esse filme. Se você procurar na enciclopédia, já há vários verbetes que citam, né? E vale a pena assistir o filme, com certeza. Eliana, a gente tem algum tempinho ainda. Eu queria pedir você para expandir um pouco mais essa sua frase enfática, que ela está bem enfática. Professora Rosa, eu sinto que para mim é uma condição urgente sair desse marasmo autoral. Porque eu sei que nesta ressoma eu não vim para escrever apenas um livro, eu vim para escrever muita coisa, né? E em coautoria, individualmente ou em grupo. Então, tá na hora, é urgente, né? Até pela minha idade física, eu já tenho aí um tempo que eu tenho que correr atrás. Mas eu acho que isso é uma condição para todo intermissivista lúcido, né? Se nós não aproveitarmos essa condição agora, né, nessa ressoma crítica, essa condição facilitadíssima atual, com toda essa fartura, né, talvez a gente não consiga, ou tenha outra tarefa, ou outra frente para encarar aí numa próxima, e talvez seja um pouco mais difícil, né? Então, é imperdível esse momento, e é urgente que a gente, né, saia aí desse marasmo, assuma esse compromisso que nós já assumimos anteriormente. Na questionologia, Eliana, você pergunta assim, como avalia você o próprio nível de superação do alto marasmo autoral? Já publicou verbetes na enciclopédia? Já iniciou a escrita do livro tarístico? Por outro lado, na seção unidade, na primeira folha, aí, na página 36, você coloca a unidade de medida da anti-automarasmologia é o livro tarístico publicado. Aí a minha pergunta para você é, tem gradações nisso, ou a gente só vai considerar que saiu da marasmologia quando publicar o livro? O que você pensa? Eu penso que é o que está aqui. A unidade de medida, a anti-automarasmologia, de fato, é o livro publicado. O verbete está ótimo, está tudo certo, vamos com muito, 100, 50, 20 ou 2, o que a pessoa conseguir, artigos, enfim, mas o livro é a unidade de medida dessa anti-automarasmologia realmente superada. O livro publicado. O superado. Mas assim, tem níveis, né? Quando você começa a então, escrever, você já está... Eu estou indo no ponto, claro. Ponto. Quem não escreveu nenhum artigo até agora, dentro da conscienciologia, em qualquer outra área, enfim, mas com um objetivo, né, evolutivo, positivo, para auxiliar alguém, comece por isso. Escreva verbetes, com certeza não perca esse trem na enciclopédia, porque depois vai ficar na estação dando tchauzinho. Mas invista no livro. Porque então assim, tem uma grande diferença. Na questionologia, você coloca qual o nível de superação. Então, você está buscando a superação ainda, né? Isso. Já na unidade de medida, não. Já é a coisa superada, já. É o livro publicado. Ali você vai ter a medida que você superou, que você saiu do marasmo. Dá tempo. Uma coisa interessante é que o verbete, ele ajuda muito no livro. Lá, vendo as coisas do meu livro, uma bela hora eu fui pegar o material todo e eu vi que o verbete
me ajudou em vários capítulos do livro. Então, o verbete ele já traz muito conteúdo para o seu livro. Artigo, verbete. Mas o verbete me chamou a atenção, porque eu não tinha pensado nisso. Eu pensei, né, em definição e coisa e tal. Mas quando eu fui olhar mais a fundo, eu disse, gente, eu tenho vários capítulos aqui, várias coisas, que até demais. Não vai dar para usar tudo. Então, vale a pena escrever o verbete. Eu também acho isso. Vale muito a pena. Eu também acho. E mais uma coisa, as técnicas de escrita do verbete são técnicas, não são restritas ao verbete, né? Por exemplo, a definologia. Você aprender a fazer uma definição boa, isso você vai levar para toda a construção do seu livro. Chega lá no detalhismo, aquelas operações mentais, você vai levar aquela condição de raciocínio para todo o seu livro. A acabativa, a questão da frase enfática, a técnica de fazer uma frase enfática, da síntese, né? Sim. Então, o verbete te ensina a fazer análise e síntese. E nesses últimos... Perfeito, concordo. Tem até um livro que foi escrito nessa, né, professor? Eu penso que fazer o verbete é uma técnica para a pessoa escrever o livro depois, independente do conteúdo. Isso, e tudo começa com a definição. É o caminho. Nesses últimos dias, né, o professor Valdo falou muito disso, que a importância da definição. Ele colocou uma pensata anteontem, que toda a consciência chega a consciência livre quando aprende a conceituar. Conceitualização. E a conceituar você tem um conceito e definir depois. Isso é bem importante. Muito bom. Gente, você quer falar alguma coisa? Nosso tempo esgotou, mas vamos lá. É só uma coisinha. Que a análise e a síntese do verbete, como você falou, a importância que leva à reflexão. Para fazer análise e síntese, você faz a reflexão. A reflexão é uma coisa assim que introjeta, ela é introspectiva. Ela vai lá dentro da consciência. E nesse ir lá dentro é que faz essa reciclagem, essa mudança toda. Eu só queria reforçar isso. Tá bom, tá ótimo, obrigada. Gente, olha, o nosso tempo passou, a gente continuaria conversando com a Eliana aqui mais tempo, mas infelizmente o tempo acabou. A gente agradece a presença de todos vocês, as perguntas, a gente agradece muitíssimo a participação dos teletertulianos, pelas perguntas, são as perguntas que movimentam aqui o nosso debate. A gente aguarda todos vocês nos próximos dias, os teletertulianos também, e nós passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Agora nós teremos os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. A propósito do verbete de hoje, anti-automarasmologia, a gente faz um convite a todos os teletertulianos para se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. Por quê? Porque os recursos advindos do programa Amigo da Enciclopédia, eles são integralmente aplicados em todos os artefatos do saber, em todos os nossos aportes conscienciais que se fala hoje aqui. Então nós mantemos com isso a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, nós mantemos a transmissão diária das tertúlias para todo o planeta, nós mantemos todo o acervo do Holocírculo, da Holoteca, e todos os prédios, as estruturas que tem aqui, e o apoio às equipes técnicas. Então, o programa Amigo da Enciclopédia dá todo esse suporte financeiro para manter esse projeto todo aqui. E é muito fácil você se associar. Você liga na recepção do CAEC no 45 3525 2652, você faz a sua adesão ou renovação da sua assinatura aí em poucos minutos. Além disso, você tem os benefícios também, que são os aportes conscienciais para a sua autopesquisa, para a sua escrita, que é acessar o Holocebre. Você vai fazer uma pesquisa inteligente, mais de 23 horas da Conscienciologia, inclusive os tratados. O programa da verbetomática, que também é uma pesquisa avançada da Enciclopédia da Conscienciologia, e você faz também o download da enciclopédia para o seu computador. Você vai poder ter a enciclopédia digital no seu computador para você fazer as suas pesquisas, o seu trabalho. Muito obrigado. E para amanhã teremos o verbete Trafora Instigado, especialidade Conviviologia, com o verbetógrafo André Chatalov. Muito obrigado e boa tarde a todos.